Olá, tudo bem? Ed Pereira na área com um Time Entrevista, mais uma vez aqui com você, para que possamos te entregar um programa de alta qualidade, porque aqui política é coisa séria. Você que já tem nos acompanhado em todos esses programas passados, pedimos que você continue curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, para que a gente possa transformar esse programa num programa cada vez mais relevante para a sociedade, principalmente limeirense. Então agradecemos a sua audiência e hoje nós temos aqui convidados muito especiais, estamos quebrando o nosso protocolo de apenas um entrevistado, nós estamos trazendo dois hoje, já vamos apresentá-los, mas antes eu preciso agradecer os nossos queridos técnicos, nosso querido Maninho, nosso querido Lucas Albert, que está na nossa técnica, e também agora quem sempre está ao meu lado, o meu querido comentarista e também apresentador, Ronaldo Crispim, MB Assessoria Contábil Empresarial. Muito bem-vindo mais uma vez ao seu estúdio, Ronaldo, tudo bem? Obrigado, Ed. Gostei do seu estúdio. Ficou legal. Não é? Foi preparado para isso? Projetado, pensado? Sim, obrigado. Boa noite a todos, né? Bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que for assistir. Obrigado pelos aceitarem o convite nosso, tá? Lima, Denise. Vamos começar a falar um pouco de política? Ah, tá na hora, então né? Daquela continuidade vamos boa, né? Programa mais que especial. Vamos adiante, então, né, Ronaldo? Que nós temos bastante coisa a conversar. Então vamos dar o primeiro boa noite às damas, né? Sim. Como a gente tem aqui, né? Uma mulher de nome muito especial, né? E nós temos aqui conosco hoje Denise, né? Muito boa noite, Denise. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, enfim, né? Boa noite, bom dia, Ed, boa tarde também, Ronaldo. Ou seja, o momento que você estiver assistindo, sinta-se acolhido. Gratidão por estar aqui nesse espaço, né, tão chique, com um amigo de profissão tão chique, nesse estúdio. Não é? Com 3 pessoas que são apaixonadas por microfone. Imagina, né? quase nada. O Lima quase nada. E um abraço para a sua Denise, viu? Tenho muito certeza obrigado. que ela é muito especial. As Denises são. São demais. Um beijo para ela, para as minhas meninocas também, né? 2 filhas para variar, né? Preparando no caminho da comunicação também. Eu tô achando que você aprontou algum final então, de semana. somos 2 pessoas, mas somos uma, né? Exatamente. E aí, aproveitando agora o gancho, né, Denise? Vamos apresentar o seu guarda-costas também, né? Exclusivo e especial. Lima, muito bem-vindo também, tudo bem? Graças a Deus, muito obrigado, viu, Ed? Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. A gente fica muito feliz, lisonjeado e espero que a gente possa vir aqui mais vezes. Essa é a primeira de muitas vezes. Se assim a gente for convidado, a gente vem com o maior prazer. E a gente agradece também já, né, de antemão aí poder, né, já ter o convite estendido, sim, que sejam bons momentos para a gente poder continuar falando sobre política, né? E quero pedir licença ainda para a Denise, antes de voltar para ela, né? Nós queremos fazer uma ponte, na verdade, viu, Lima? Muitos que estão assistindo já sabem que você foi um dos vice-prefeitos da cidade e eu gostaria de voltar um pouquinho ali para poder te perguntar como foi aquele período e, se não me engano, você também acabou acumulando um cargo de uma secretaria, né? Não foi apenas vice-prefeito. Fala um pouquinho desse período para a gente. Então, Ed, você falou na abertura que política é coisa séria. A política, para nós, ela é a forma da gente poder transformar a vida das pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. Quando você está no espaço de decisão, você pode implementar políticas públicas que transformam a vida das pessoas, né? Então, essa experiência para mim como vice-prefeito, ela foi maravilhosa. Nós tínhamos um acordo, né? Nós éramos de partidos diferentes, embora sempre tenha caminhado juntos praticamente, exceto agora nas últimas 2 eleições, que é o Partido dos Trabalhadores e o PSB. O prefeito nosso, Paulo Radich, era do PSB. O acordo é que a gente participaria diretamente das decisões e de toda a gestão. E foi assim que aconteceu. Eu, como vice-prefeito, eu acumulava o cargo de secretário executivo, né? Então, no gabinete, trabalhávamos o prefeito, eu e o chefe de gabinete, que agora é o candidato a vice, o Marco Aurélio. Perfeito. E, durante esse processo todo, a gente ocupou não só uma, mas várias secretarias, né? Eu fui também secretário de Relações Institucionais, de Direitos Humanos. Eu fui secretário de Administração por um bom período, da experiência que a gente trazia do INSS em gestão, e também fui, por um período, superintendente do Instituto de Previdência do município de Limeira. E aí a gente, dessa forma, participou ativamente de todo, né, aquela gestão, e juntamente com o prefeito. E eu, embora a gente tenha
enfrentado algumas situações, né, principalmente em 2013, que nós assumimos. Se você se lembra, nós tínhamos aquela jornada de julho, Sim. dos 20 centavos, né, Sim. que praticamente foi um movimento que criminalizou a política, né, e nós enfrentamos diversas situações, mas mesmo assim a gente conseguiu superar bastante coisa e nós pudemos implementar várias políticas públicas no município que elas estão aí presentes até nos dias de hoje e a gente fica muito feliz. Quando você vai para um cargo político, cara, você sai de herói. Eu era o Lima do INSS, né, que falava na imprensa, que atendia as pessoas. Né? Quando você passa a ser vice-prefeito, é uma vidraça. A gente, confesso para você que passava momentos na nossa vida que a gente chorava muito. Né? Mas é uma experiência que, ao final dos 4 anos, você olha para trás e valeu a pena. Valeu, né? De Valeu alguma forma valeu. Valeu a pena. Isso é muito bom. E aí, no meio do caminho agora, passam-se alguns anos, o preparo da Denise, e agora vamos fazer um gancho, né? Tivemos a história de um conselho tutelar no meio. Então, Denise, conta um pouquinho pra gente também, emendando esse momento do Lima para o seu. Sim, já que é para emendar, vou fazer uma fala que o Lima, ele é um servidor no sentido mais lindo mesmo da palavra. Então, tendo esse contato com esse servidor dentro de casa, fica fácil, fica leve assumir compromissos, né, tão grandes como foi o Conselho Tutelar. Na época que ele esteve vice-prefeito, eu participei ativamente como voluntária do Fundo Social de Solidariedade. Mas não era só aquela coisa bonita de ficar posando para fotos em cafezinhos da tarde, não. Não na massa. Gente, para começar pelo nome, hoje a rede social Facebook ainda tem uma página lá, Fundo Social de Solidariedade, Semeando a Dignidade. Então, nesse período, eu pude conviver, né, e ver a atuação da primeira-dama, onde trouxeram muitos projetos de geração de renda, muitas parcerias, oficinas, além, né, das tradicionais campanhas de agasalho, enfim, tantas coisas bonitas aconteceram. Isso tudo foi fazendo parte da minha caminhada, que já venho de pastorais sociais da Igreja Católica. Sim. Tem um berço na Pastoral da Sobriedade, onde abriu um leque, assim, abriu o horizonte para mim, até no meu comportamento, que quando eu fui procurar ajuda nessa pastoral foi para ajudar um irmão. Mas já viu aquele ditado que você aponta o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que tem no seu? Com certeza. Então, a Pastoral da Sobriedade, que não é só para dependente de álcool e droga, hoje a gente tem vários tipos de dependência, né? E aí foi que abriu também esse caminho um pouquinho mais para a questão de caridade, vamos dizer assim, de assistência. Sim. Mas não é como o Lima falou, atuar na política é mais amplo, né? Não é você fazer caridade, é você lutar por políticas públicas que realmente transformem a vida daquelas pessoas. E chegando ao Conselho Tutelar, também passei por associação de moradores. Eu lembro que quando a gente se casou, eu sempre morei lá no bairro São Cristóvão, e a gente foi morar no Nova Europa, eu com meu filho pequenininho, o Lima foi para a superintendência do INSS, foi um período bem difícil para a gente, não tínhamos nada, sentávamos no chão, né, vendemos o carro para comprar uma carta de crédito, mas eu estava lá, recém-casada, com o Leozinho, que hoje o meu filho tem 21 anos, e podia ficar sossegadinha em casa, né? Curtindo minha casa, curtindo meu filho, não. Fui procurar o bairro para ver se estava tudo em ordem, acabei me deparando com a associação de moradores e me envolvendo com esse trabalho que me deu também mais um pouquinho de experiência. E a questão de ser prestativa e assim, isso não é qualidade, acho que é um dever da gente, sim, né? Sim. Mas a minha família sempre foi muito acolhedora. Nos bastidores nós temos um maninho que conhece. Pois nosso diretor está aí, né, na história do casal aí. Meus 12 irmãos. Eu sou a 11ª filha de 13 irmãos. Quase a caçula. E na minha casa sempre teve esse acolhimento. Minha mãe morreu muito nova. Com 41 anos, ela deixou essa escadinha de 13 filhos. Então, era um pelo outro. Então, eu só vi meu pai trabalhar
para nos sustentar e trazer sempre mais gente para cuidar. Era incrível. Então, eu acho que essa coisa de acolhimento foi Já isso. vem de família e bem de família mesmo. Exatamente. Chegando no Conselho Tutelar, uma vez uma pessoa olhou para mim e falou: você podia ser nossa conselheira tutelar, né? A gente estava numa confraternização, né, Tato? Eu chamo de Tato. Fica tranquila. Programa familiar, né, gente? Então tá tudo certo. No meio de professores. Denise bateu no meu, você podia ser nossa conselheira. Eu falei, imagina, eu vou me envolver, eu não vou dar conta de ver aquelas situações que eu imaginava, mas não tinha noção do que seria esses 4 anos que eu vivenciei. E aí eu fui falando não, mas meu coração por dentro foi ardendo. Eu falava, e agora, né? Tá querendo dizer sim, porque parece que é um chamado, uma missão. Daí eu fui despretensiosa com a questão da votação. Porque, assim, para você ser conselheiro, também não é qualquer um acorda e fala, vou me candidatar para o conselho. Você tem que comprovar. Na época já era assim, porque hoje eu acompanhei muito de perto. Você tem que comprovar 3 anos aqui, de né? experiência Exatamente. com então criança e assim. adolescente. E a minha caminhada maior com criança e adolescente, além do Fundo Social de Solidariedade, que a gente fazia muita parceria com os escoteiros, e também com a Pastoral da Criança, vinha da própria Pastoral da Sobriedade. Quando a gente ia visitar as famílias, sempre tinha lá uma criança, um adolescente, ali no meio daquela vulnerabilidade toda, né? Sofrendo ali as mazelas do que a droga faz. Então, eu levei essa experiência, você passa por uma avaliação lá, no CMDCA, e aí foi aceito. E eu falava, Senhor, se não for para ser, já barra já. Mas foi. Aí vem a questão da prova, você tem que estudar o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que estudar a lei municipal da criação do Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes, e passou na prova, que não foi fácil, porque é uma prova com questões extensas, mas deu tudo certo. Tá vendo eu só? estudava dirigindo, eu estudava lavando louça, eu estudava, eu legal. gravava e ficava me ouvindo, sabe? Dirigindo, Tá não podia. Lia o, Exato. lia o estatuto, gravava e deixava só no áudio. Foi assim que eu estudei. Lembrei da minha filha de 17 agora. eu ela gosto tá de terminando falar. o trajeto, ela grava e se escuta. Lembrei dela agora. Eu gosto de falar porque é uma dica. Tem gente que gosta de escrever, que também é uma Exatamente. boa dica. Mas foi assim que eu estudava, porque você tem que ser mãe, contadora, que eu ainda estou. E aí fui para os votos, então. Aí que veio essa surpresa. Na verdade, foram 678 votos, né? Ai, que legal. Quase 700 votos, numa eleição que você não é obrigado a votar. Exato. Então, foi uma campanha legal também, bonita, respeitando o espaço do outro. E aí fui eleita. A segunda mais votada na cidade. A primeira mais votada foi a Lucimara, que hoje está reeleita. Ela é da Igreja Universal. E aí, como eu venho do berço católico, eu fui a primeira mais votada da Igreja Católica, vamos dizer assim. Perfeito. E aí, Ed, foi uma experiência surreal. Eu não imaginava que acontecia tantas coisas embaixo do nosso nariz, no nosso bairro, na nossa rua, até próximo das nossas famílias. Infelizmente. Então, esses 4 anos, eu andei por N lugares. O conselheiro tutelar não é muito bem visto assim na sociedade por falta de conhecimento do que é a atuação nossa. Nossas atribuições estão ali no artigo 136 do Estatuto e são aquelas atribuições. O conselheiro tutelar ele não executa as medidas, ele requisita. Então, quantos não foram os dias? Aliás, eu acredito que eu posso dizer assim, todos os dias de atendimento, tinha mãe procurando vaga em creche. Pois é. Todos Assunto os dias de recorrente. atendimento, tinha mães de crianças autistas procurando professor auxiliar. Todos os dias de atendimento, tinha mulher vítima de violência que precisava sair de casa com filhos e não tinha para onde ir. E a questão da locação social é muito difícil. Sim. Então, isso são só exemplos dos recordes. Todos os dias tinha questão de criança agredida.
né? Chegava nas escolas marcadas. Então, quando você está atuando num caso, às vezes você demora semanas para resolver aquele caso. Quando não, é uma mãe assassinada, o pai preso com crianças que são entregues para o conselheiro tutelar, e você tem que dar conta de arrumar um parente que queira também. Porque quantas não foram as vezes que a gente liga para uma tia materna, olha, não é que eu não quero, é que eu não posso. Né? Eu já crio, eu já crio 2 filhos dessa minha irmã, agora eu não posso pegar mais um. Aí você liga para uma outra, aí o que acontece? Você acha uma avó, Ronaldo, lá na Bahia, por exemplo, uma cidadezinha lá no meio da Bahia. O que o conselheiro tutelar tem que fazer? Investigar a vida da família lá, que você não pode simplesmente pegar a criança e levar para lá. Você entra em contato com o conselho tutelar de lá para fazer visita social, mandar relatório, enfim, e já conversando com o município para você fazer o recâmbio. Quantas vezes eu não liguei para o Lima, quando era longe, ainda tinha um dia ou 2 para organizar a viagem. Mas hoje eu recebi uma intimação do último caso que eu atendi, feminicídio. Né? Vai ter uma audiência essa semana do cara que matou a esposa, e eu fui levar em Embu das Artes as crianças. Sim. Com uma tia que eles já tinham vínculo. Então, eu ligava para ele e falava, tô indo, saía de casa, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E quando você está conselheiro, o Ronaldo, acho que a gente abriu o escritório mais ou menos na mesma época. Eu abri o escritório em 94. Então, eu tenho funcionária, assim, colaboradora, né? Funcionária, né? Sim, sim. Que está comigo desde 96. Então, assim, eu tive essa liberdade de me dedicar inteiramente ao mandato, que você assina um compromisso de disponibilidade total. Então, eu não poderia estar fazendo as duas coisas. E tinha que confiar em alguém para ajudar a tocar o negócio. Exatamente, porque senão dá problema, porque você assina essa disponibilidade total. Então, a minha vida era o conselho tutelar. Até eu estava deixando a família, enfim, mas foi uma experiência única. Foi o que também abriu minha mente também para outro mundo. Sim, imagino. Né? Então, eu falo, quem já passou por essa experiência, hoje foi um pouco mais fácil, não tanto, mas falar sim para essa candidatura para vereadora. Ou seja, dá para perceber, Ronaldo, que já tem uma linha meio, né? Acho meio que eu falei bastante, já, né? Sim, mas foi interessante porque você já está dentro, na verdade, do tema, e dá para perceber que muito a tua bandeira como vereadora, se for eleita, você já tem um viés muito forte para poder tratar. Claro, você fiscaliza toda a situação popular, está trabalhando com uma mesa de outros 20 vereadores, né? Mas deu para ver que na rede de proteção tem muita carência de atendimentos dos CAPs, né? CAPs AD, principalmente, crianças e adolescentes com problema da dependência química, crianças e adolescentes sendo ameaçados de morte, que você precisa proteger. E também você não pode falar para o juiz, vamos colocar ela dentro da casa da criança, por exemplo, e colocar todas as demais em risco. Então, você tem que buscar parcerias que no município não tem praticamente, com instituições que acolham essa criança, que mantenham sigilo, que arrumem um lugar seguro para a família. Então, eu estou falando e os casos estão vindo, né, na minha cabeça. Então, é isso que você falou, já tem um norte para a questão da causa da criança e adolescente. Muito bom. Fora a questão do empresariado, que para ser empresário em Limeira, abrir e se manter é outro grande outra desafio, bandeira aí, né? E fora as outras que acho que a gente vai falar conjuntamente. Certo. Ronaldo. Agora eu vejo que são 2 profissões que eu nunca poderia ser na vida. Uma policial e a outra conselheiro tutelar. O policial você já tinha batido uma martelo, agora Ronaldo, você percebeu que existe uma outra aí. Policial, porque se eu ver um caso desse aí, numa questão do pai batendo uma criança, alguma coisa, você vai me perdoar, mas o sangue sobe na cabeça. Como diz o novo ditado, né? Não vai perder seu réu primário, melhor não. E eu não imaginava os casos de agravo sexual, que isso seriam tantos. Tem a semana que você abria a torneira, sabe, assim, grosseiramente falando. E aí a nossa DDM está preparada para tudo isso? Tudo bem que a DDM é a função do Estado, mas quem está na Câmara, quem está no Executivo, Exatamente. Tem que buscar ajuda, porque precisa ter urgente uma DDM 24 horas. Perfeito. A sala já tem lá.
né? A DDM, que a Denise está falando, é a Delegacia da Mulher, né? Muita gente acompanha, às vezes fica na curiosidade de saber, então realmente precisa né, de um atendimento eficaz para tudo isso acontecer. A delegada enfim, que está aí né? é ótima, mas não dá conta. Deixa É eu muita coisa em Só Limeira. fazer uma pergunta. Limeira não tem uma casa de acolhimento? Limeira tem 8 casas lares, que são aldeias, é um projeto, e a Casa da Criança. O nosso lar fechou. Sim. Mas pelo que eu estou sabendo, já estou lá fora desde janeiro de lá, que eu não quis me reeleger, me candidatar à reeleição. Pelo que eu estou sabendo, todas lotadas. Do jeito que está, com a falta de política pública, se tivesse 20 casas lares em Limeira, Estariam não ia ser ocupadas. necessário. Não ia ser suficiente. Tem a Casa da Mulher Vítima. Estaria né? ocupada. A Casa da Mulher Vítima é para casos realmente, como diz o nome, mulheres. Mas às vezes acaba desviando a finalidade, porque nós já precisamos acolher pessoas ali que, na verdade, não necessariamente foram vítimas, mas não tinha para onde ir. Então precisava de muitas políticas públicas nessa questão. Eu achei que teria uma casa de acolhimento para um caso de uma mulher estar sendo ameaçada pelo marido, alguma coisa tem assim. essa Casa da Mulher Vítima. Entendeu? Isso Então, tem. mas seria um negócio assim, bem mais amplo do que eu estou vendo aí, Sim, certo? Então, precisa. Coisa, hein? realmente, porque você teria que ter uma casa onde a mulher foi ameaçada pelo marido, certo? Levar ela para lá e deixar. Eu sei que existem casos nisso aí, como ela deve ter muitos casos para se contar para a gente, né? Que a mulher não tem onde que de repente ela volta para o marido novamente. E acontece muito, viu, Ronaldo? Então. Essa Principalmente casa, pela dependência econômica, né? essa casa existe, A mas própria não principal, é para ela ficar morando lá. É só para um acolhimento provisório, até que faça um estudo, né, da vida daquela mulher. Se ela não tiver parentes para acolhê-la, realmente o município tem que bancá-la, não sei se é essa palavra. Entendi. Tem que manter ela um certo tempo. Ofertar o aluguel social. Daí ela que tem que procurar. Quando as crianças estão provisoriamente nessa casa, tem todo o cuidado também. A mãe fica junto com elas, não separa, elas frequentam escola, elas têm acompanhamento com psicólogo, tem tudo. Só precisa ampliar. Certo. Nós temos profissionais muito bons Muito na joia. rede, mas legal. precisam ampliar. Bom, Legal. essa parte ficou muito clara, Ficou. deu para perceber muita coisa. Mas vamos lá, Lima, fala um pouquinho pra gente também, que você é parte dessa campanha aí, Na né? verdade, a Denise pôde dar, na verdade, resumidamente, né, um pouco do histórico dela, de ser essa pessoa solidária. Quem convive com a Denise, para mim é difícil falar. Tem um amigo nosso, muito conhecido, inclusive, que é o Fábio da POSP, presidente da POSP. Ele fala que a Denise é a luz. Eu falo, não, Fábio, a Denise é o sol, ela é a fonte de luz. Mas As Aí sim, delícias. hein? Você viu, as Denises da Mas a vida. Denise, ela tem esse dom, o dom de fato e de verdade, da solidariedade, do amor ao próximo, de se entregar, de se colocar no lugar da pessoa. E isso foi desde quando eu a conheci. Eu sempre conto uma coisa, vou contar bem rapidamente. A gente estava saindo da casa do meu irmão Betão, que mora aqui no Montezuma, e indo para casa, que a gente morava em Nova Europa. E ali onde é o AME, né, era um terreno, e tinha um caminhão ali tombado. E nós passando à noite, ela viu uma criança lá pegando coisas que tinham caído daquele caminhão. Ela falou, volta lá, Tato. Né, eu já estava entrando no anel viário. Ela falou, mas volta lá para quê? Eu falei, eu quero ver se aquela criança está com fome. Ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou dar um lanche para ele. Mas eu falei, você vai dar lanche para ele todo dia? Ela olhou para mim e falou, por que você está perguntando isso? Porque você tem que, na minha opinião, você tem que prestar essa sua solidariedade dentro de uma... Pensar numa estrutura, né? Exatamente, dentro de um projeto, dentro de um órgão, né? Para você poder dar o lanche, né, para a pessoa todos os dias. Né? Mas isso estou falando só para dizer como é que era. E tenho mais muitos exemplos para falar sobre isso. E aí nós fizemos um planejamento da campanha que acabou sendo o planejamento para o mandato, caso a gente consiga, né, que ela seja eleita. Sim, sim. E, logicamente, com toda essa solidariedade, a gente pensou muito do mandato ter como uma das bandeiras essa questão da criança, do adolescente, da mulher vítima e também, entre outras coisas, a questão da habitação.
Nós temos um déficit aqui na nossa cidade. A gente ouve muitos números, mas eu tenho certeza que tem mais de 30 mil famílias nesse município que não tem uma casa própria. 30 mil famílias. Sim, sim. Ouvi também um número muito parecido com E se você multiplicar isso por pelo menos 4, nós temos 120 mil pessoas aqui. E nós sabemos também que tem muita gente aqui na cidade, né, que ou paga o aluguel ou coloca a comida dentro de casa. E nós temos políticas públicas, rapaz, voltadas para você conter esse déficit de moradia. Nós fizemos, nos nossos 4 anos lá, nós podemos entregar do faixa 1, aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade mesmo, através do programa Minha Casa Minha Vida, nós conseguimos entregar 900 apartamentos lá no Rubi, nós conseguimos entregar 473 unidades no Recanto dos Pássaros e mais 400 e poucas, eu não estou me lembrado aqui do número correto, mas é para cima de 400 lá no GEADA. Sim. E são políticas públicas que são ofertadas pelo governo federal. Mas precisa ter vontade política para se fazer isso. É uma maratona, retomada as aprovações agora, e tudo retomada mais. agora essa política do Minha Casa Minha Vida, que tinha sido interrompida pelo governo anterior, Limeira foi contemplada, né, pela demanda que Limeira tem, com 500 unidades do Minha Casa Minha Vida. E nós estamos quase para perder esse projeto, porque a prefeitura não se interessou. O poder público não se interessou, porque você tem que ofertar o terreno e aí o governo vem com todo o subsídio para que as pessoas saiam do aluguel. Eu fui muito, falando do mandato, eu não sou candidato, a minha esposa. Nós estamos, foi retomado um projeto que estava parado agora, desde 2015, que é o residencial Nelson Caldeiras, com mais de 700 unidades. Sim, E esse empreendimento, gente, aí vai faltar modéstia para mim, ele aconteceu porque teve vontade política e porque eu botei o projeto debaixo do braço. Eu fui lá em Brasília e tinham projetos do Brasil todo, né? Mas não tinha dinheiro para todos aqueles projetos. Nós fomos lá comprovar que nós tínhamos demanda, que nós tínhamos área, que nós tínhamos uma associação na época que era coordenada pelo vereador Nelson Caldeiras, que infelizmente faleceu. Sim. Então nós tínhamos cadastrado as pessoas e tudo mais. E aí, por causa disso, da ida a Brasília, aí tem coisas que a gente tinha relação também com o governo federal, eu estive na Casa Civil, mas tem coisas que acontecem que eu acredito que seja Deus, né? Quando eu fui à Casa Civil, pediram para mim no Ministério das Cidades falar com uma tal pessoa, a hora que eu entrei no elevador, quem estava lá era o ministro do Ministério das Cidades, que era o Kassab naquele momento. Olha E eu só. falei, ministro, nós estamos aqui com um projeto, com isso, com aquilo, com aquilo. E ele falou assim, não, você vem de onde? Eu falei, vem da Casa Civil, vou falar com tal pessoa, que eu não vou me lembrar o nome agora. E ele falou assim, não, vamos comigo lá. Eu fui junto, estava comigo o Alex Rosa, que era o nosso secretário. E nós fomos falar com a pessoa que a Casa Civil tinha indicado. E quando chegou no dia 31 de dezembro de 2015, foi a data que se anunciaram os projetos contemplados e Limeira estava lá. Depois foi interrompido. Mas agora ele está retomado com 740 famílias. Mas mesmo assim, houve uma interrupção do projeto. Eu estou falando tudo isso porque assim, o mandato, ele vai ofertar casa popular para as pessoas? Não. Mas o mandato, ele vai articular a política pública, vai cobrar o executivo. Né? Porque as pessoas moram na cidade. E a Deise falou assim, olha, a DDM é uma política de Estado, mas o prefeito é da cidade. E ele tem que correr atrás disso. Né? Porque tem vulnerabilidade. Então o mandato recebe a demanda e vai cobrar o poder público. Ele tem que fazer alguma coisa. E não só depender da ação do prefeito, mas também procurar os contatos para quem tem direito no governo estadual. E é onde precisa de conexões, articulações, que eu imagino federal. Que a política seja feita disso também, né? De conhecimento, de vocês correr atrás desses fatores. Né? Olha, a Denise sabe disso. Eu moro na cidade, eu não sou candidato, não estou candidato, mas assim, eu nunca me afastei da política. Então, nesse período após 2016, 2018 mais especificamente, 2022, a gente coordenou campanha de candidaturas, né, a deputado federal e deputado estadual. Eu fui feliz nas duas, viu? Eu fui feliz nas duas. E nós conseguimos a eleição dos dois candidatos lá em 2000. Não foi eu, né? A gente tem uma galera que está conosco até hoje. É uma rede 2018 e 2022. Aí o deputado está eleito, diferentemente do que as pessoas pensam, né? O deputado fica preocupado, inclusive para manter uma base. Né? E ele sempre pergunta para mim, estou falando mais especificamente do Padilha, do deputado estadual Emílio de Souza, que agora é candidato à prefeitura de Osasco, da professora Bebel, né, que é deputada estadual, esse pessoal que a gente tem relação. Eles ligam e falam, Lima,
qual é a sua relação com o prefeito aí? Eu falei, não é tem ruim. proximidade, Não é ruim, mas também não é boa, porque não tem relação. Não, nós temos uma emenda aqui para tal. O que você acha? Eu falei, não, cara, se é para o bem, né, da população limeirense, vamos fazer. Eu nunca anuncio, nem anuncio. A Denise sabe disso. Então nós conseguimos trazer aqui, através dessa nossa articulação, verba para saúde, para infraestrutura, né, para reforma de creche, de escola e tudo mais. E sem ter essa questão de ter relação boa ou não com o prefeito. O presidente, ele sempre falou, e eu aprendi com ele, de verdade, as pessoas moram na cidade. Então, todo o imposto que é pago, né, ele tem que voltar em forma de benefício para a cidade, independente de quem seja o prefeito. Essa frase eu ouvi dele em 2010, faz tempo já, né? E eu coloquei isso na cabeça. Então, o mandato, ele serve para isso também, para articular não só a política pública, mas as emendas parlamentares, né? Então, o mandato amplia, isso que eu falo para a Denise, e a Denise assumiu isso, o mandato amplia a nossa capacidade de poder ajudar as pessoas, né? O caixão não tem gaveta. Exatamente. Nós não vamos levar nada dessa casa. Fato, né? Outro dia o cara fez uma correção para mim, mas eu gosto de falar. Todo mundo tem direito a evoluir. Não, aqui não era dessa forma, mas hoje você está nesse lugar maravilhoso. Então as pessoas têm direito a evoluir financeiramente e tudo mais. Mas assim, não é o objetivo de estar na política de ficar rico. Quando eu fui eleito vice-prefeito, eu morava na rua Ciro Costa, número 112. Hoje, no dia 9 de setembro de 2024, eu moro na rua Ciro Costa, número 112. É lá que eu moro, que é uma casa muito boa, que está bom para mim. A gente tem 2 automóveis para poder andar. Então, e é fruto, nós somos cristãos, né? Eu digo sempre que eu sou um privilegiado mesmo, que Deus olhou para mim, nem que nem o Romário falou, esse aí é o cara, né? Porque desde o meu primeiro emprego, que foi lá em maio de 1984, eu nunca conheci o desemprego. Você já foi desempregado, Deus? Basicamente também não. Você foi ou empreendedor ou na CLT. Então vou falar. Já fui, mas nunca perdi. Mas nunca fiquei com sono. Nunca trabalhei um horário, né? Então, sempre 2, 3 empregos. Mas imagina aquele sente cara... o desemprego na pele. Por isso que eu falo que eu sou uma Agora benção. vamos pensar no Covid, né? No Covid eu perdi tudo. Então, e tive que recomeçar. E nesse sentido... mas assim, você imagina, eu não tive problema com o salário do Covid, porque eu estava já no serviço público desde 1980, no final de 84. Sim. Então, assim, eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Ainda me fez encontrar uma pessoa maravilhosa. Olha que lindo. Que tem um filho maravilhoso. Cara, se eu for lá para poder pôr dinheiro que não é meu no bolso, então eu oro assim, viu? Ó, tira de mim, entendeu? Então, isso aí. Mas o mandato de vereador, ele é muito importante. As pessoas, você falou, política é coisa séria, né? Porque, assim, se o vereador for lá para trabalhar seriamente, ele vai conseguir fazer muita coisa que vai transformar a vida de muitas pessoas. E as pessoas, às vezes, nem percebem. Por exemplo, quando nós estivemos lá, nós trouxemos 53 médicos cubanos para cá. Se eu não estivesse lá, se o Paulo Radich não estivesse lá, não tinha acontecido, porque o governo não vai enfiar o médico aqui. Você tem que ficar todas as... E outra, quando os 53 chegaram aqui, chegaram de outro país, porque falava o programa do médico cubano, né? Poderia ser cubano, como poderia ser qualquer outra nacionalidade. No nosso caso aqui, foram 51 cubanos. Os caras vão chegar aqui, nós arrumamos, primeiramente, aqui na Estrada José do Pote, tem lá um alojamento da Igreja Católica, nós articulamos, nós melhoramos a situação. Seste, e eles ficaram ali por um acampei no SEST, viu? Algumas vezes. Eles ficaram ali por um determinado momento até eles conseguirem as casas deles, para eles poderem morar. Sim. Então nós fomos buscar, nós demos todas as condições para eles ficarem. Hoje poderia ter 45 metros cubanos aqui, não tem, porque o prefeito não quer, né? E aí essas pessoas, eles revolucionaram a saúde limeira à época. Porque nós tínhamos filas para o primeiro atendimento, né? Quando eles chegaram, era só você procurar um posto de saúde que você está atendido. Logicamente que eles têm uma forma muito humanista de atender, né? E muitas vezes no primeiro atendimento ele resolvia o tratamento que você poderia, né, minha mãe comentou, né? Eu não cheguei a ter um atendimento com eles, mas a minha mãe seguia um tratamento, né? E ela chegou e falava de uma médica cubana que a atendeu. Ela deve lembrar o nome até hoje, na verdade. E aí o que acontecia? A pessoa, qualquer coisa, ela ia para a Santa Casa. E aí agora voltou, infelizmente, que os nossos pronto-socorros estão abarrotados.
Mas os médicos, eles faziam aquele primeiro atendimento, muitas vezes eles já davam ali o tratamento, porque eles já diagnosticavam, ou quando era uma coisa mais séria, aí sim o encaminhamento para os especialistas, né? Então, por que aconteceu essa política pública e transformou a vida das pessoas? Porque nós estávamos no espaço de decisão. Então, mandato para nós é muito tranquilo. Eu nem falei para você, vou terminar aqui, senão eu falo muito. O Leozinho, meu filho, falou assim: pai, você gosta de campanha? Eu falei: eu não, cara, não gosto porque eu enfio de cabeça na campanha, eu fico tenso, eu fico nervoso. Não é muito melhor falar, eu estou empregado aqui, eu vou fazer nada desse negócio. Deixa para quem está lá. Deixa para quem tem mais estômago. Mas se a gente pensar assim, os espaços são ocupados por aquelas pessoas que não deveriam estar lá. Né? Nós falamos disso há algumas semanas, né, Ronaldo? O que a gente fala aqui sempre, né? Alguns vereadores vão realmente para trabalhar por Limeira. Mas uma boa parte ali só quer ganhar o dinheiro dele, colocar no bolso, que nunca viu uma quantidade de dinheiro tão grande, vamos dizer assim, né? Em partes, que hoje o salário é 14 mil, é isso? Por volta de... Então, 14 mil reais. Então, para ele é uma coisa que... Então, eu falo que às vezes eu até falo que isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que todo mandato de vereador devia ser de uma vez só. Ele só poderia entrar na outra, então teria que trocar todo mundo. Eu sou a favor disso, Ronaldo. Porque trocar tudo. Por quê? Você troca, vai mudar. Porque eu falo que é o seguinte, toda vez que a pessoa está sempre no mesmo cargo, ela se acostuma. Ela cria vícios. Isso para qualquer coisa. Ela cria vícios. Esse vício vai ser complicado. Então, eu acho que deveria ver isso aí. Certo? Deixa eu só fazer uma pergunta para a Denise. O Conselho Tutelar tem avaliação, né? Porque para o vereador... Então, tem algumas situações entendeu? que esse aqui fica para o próprio... Eu penso assim, fica para o próprio vereador votar a lei, é como a gente fala de deputados, né? Deputado não pode votar lei para deputado, vereador não pode votar lei para vereador. Deveria ter uma banca pública, alguma coisa desse tipo, para poder colocar isso, aí você apresenta para um departamento jurídico a parte da política, para ver se é viável ou não, e você cria algo para aquela classe, porque, concordem, né? Como é que a própria classe vota alguma coisa para ela? Um pouco do Brasil, infelizmente, a gente vê que assim, o povo não tem força de massa para poder ir contra uma situação, ela pode atrasar. Né? Como a gente vê sempre, algumas discussões na Câmara, tudo mais, ela atrasa, mas vai acontecer e aquela votação vai passar por aqueles vereadores, por aqueles deputados, de alguma forma. Então deveria ter alguma situação, mas até isso acontecer, Deus sabe que pode. Não vamos chover no molhado, porque o nosso tempo é precioso. Sim, né? Então, Ronaldo, por favor. Nós temos que dar mais uns minutinhos. Pode perguntar. Só cortando um pouquinho. Duas funcionárias suas foram minhas alunas, viu? É verdade, é verdade. A minha época de professor, eu lembro disso. Olha, foi um período bom que assim, a meu ver, foi bom, que tinha uma tendência que todos os funcionários teriam que ter, né? Pelo menos o segundo grau, né? O segundo grau, com contabilidade, o técnico. E aí sentei com elas, deu até para proporcionar ali o estudo. Hoje eu já não conseguiria, né? Deixa eu fazer uma pergunta, que nós estamos favor. falando bastante, daqui a pouco não vai ter pergunta. Porque já falaram quase tudo. É que assim, a gente está com duas pessoas altamente preparadas, por isso né? mesmo. Engoliram as perguntas já com as respostas, mas isso é bom, isso é maravilhoso. Ótimo. Vamos lá, Deixa eu só, que é isso, é ótimo, isso é maravilhoso. Deixa eu só fazer uma pergunta simples aqui. A gente sabe que o vereador ele não pode prometer nada. Sim. Que eu vou fazer aqui, porque ele não vai. Ele não quem faz, não é da competência dele, certo? Eu já vi que uma das suas bandeiras vai ser a questão da criança, do adolescente, das mulheres em estado de fragilidade e tudo mais. Família, basicamente. Mas a base é isso aí, isso é uma das bandeiras. Sabemos que o vereador ele tem que ser global, ele não pode ser só daquela bandeira, né? Isso a gente sabe porque ele vai ter que pensar. Então, nós, na nossa área, a gente tem muito sofrimento aqui com empresas, certo? Empresas e outras situações. Você tem alguma ideia do que você pode ajudar com relação às empresas? Porque eu já cansei de brigar, não brigo mais, tá? Eu parei, já cansei com isso aí. Olha, eu vou puxar uma sardinha para o nosso Japa sim, aqui, sim. que no plano do governo dele tem o Regulariza, né? Eu vi, hoje tem isso eu vi. muitas empresas, muitos empresários que não estão conseguindo dar conta da dívida ativa, tem muita gente com o cartório de execução tá abarrotado, isso já é uma coisa de se cobrar. Se o Japa não for eleito, cobrar essa atitude do próximo prefeito que for eleito, para dar uma oportunidade para ter fôlego para os empresários poder tocar a sua vida. Uma coisa que é difícil na nossa área também é a regularização dos bares que funcionam no período noturno também.
né? Eu não tenho tanto clientes nesse ramo, mas tenho. E sei da dificuldade que é um alvará especial, né? Como conselheira tutelar, olha, você vê que coisa. Eu participei de algumas reuniões do CONSEG, porque tem que ter um representante, né, da sociedade civil, de vários conselhos. E aí eu estava ali representando o conselho tutelar, mas quando saía essa questão de denúncias nos bares, né, em alguns bairros, eu ficava com comichão ali para saber o que eles iam resolver, porque criminaliza muito o proprietário, né? E não é assim. Às vezes, a gente tem um caso de um conhecido da família, ele investiu muito dinheiro num estabelecimento perto da delegacia, inclusive. E aí, por causa de um vizinho, que não queria que a pessoa falasse um A embaixo da janela dele, ele não conseguiu ficar naquele endereço. Uma infelicidade, né? Então, assim, tinha que ter um facilitador, sei lá, uma tolerância. O que eu acho, Ronaldo? Que a gente, como eu falei, como o Lima falou da habitação, a gente vai, através desse mandato, né, se for eleito, organizar as lideranças, organizar a população para trazer projeto pronto para a prefeitura para construir. Com a nossa classe contábil também dá para conversar com os contadores, com os empresários, né? Primeiro, vocês sabem que tem uma certa resistência a partidos de esquerda, que é uma coisa. Mas nessa caminhada que eu estou fazendo, comentei no carro com ele. Hoje eu acho que foi só uns 3 ou 4 de um universo de, não sei, 70 pessoas que eu devo ter conversado hoje. Mas mesmo com esses que foram, sabe, não entro em embate. Sabe, eu falo da minha proposta. Outra coisa, que eu não saio fazendo campanha falando mal do outro candidato. E aí tenho conversado de uma forma tranquila, serena, leve. E aí, às vezes, a proposta que eu tenho vai de encontro a que ele pensa, mas ele não estava nem me dando oportunidade de ouvir, de me ouvir. As partes que realmente são complexas, né, quando a gente fala dos partidos em si. Isso. Né? E uma coisa que você falou é muito legal, porque a gente não pode ir lá, por exemplo, hoje, eu nem falei, mas eu estou na Pastoral da Saúde. E na Pastoral da Saúde a gente também faz visitas em várias casas que têm idosos, por exemplo, que a família não está dando conta, né, de cuidar, fica praticamente abandonado. Também falta um olhar para ter mais creches, por exemplo, que funcionam muito bem. É uma como que eu posso dizer? É privado lá. Foi uma iniciativa. Uma iniciativa privada, certo. Iniciativa privada. Mas poderia ser pública, mais lugares como aquela lá. Agora, como eu estou na Pastoral da Saúde, eu vou só lá para brigar só por idosos. Como eu saí do Conselho Tutelar, só criança e adolescente. Como eu vejo nas escolas que tem muita discriminação, né, por causa de gênero, eu vou lutar só para a questão LGBTQI. Não, tem que ser, né, para todos. O vereador legisla para... Esse plano que você falou do Japa, né? Do missionário. É um dos... Ele também conversou com a gente aqui e eu achei muito interessante a questão um estudo para revisar uso e ocupação do solo. Isso é uma coisa que não tem muito problema. Nós temos muito para contribuir com o Japa. E outra coisa também que eu acho que deveria ter, isso eu até comentei com ele, né? Tanto aqui quanto fora dos bastidores, que existe aquele CCDF. Existe lá. Só que eu acho que o que eu falei para ele, que o que deveria ter naquele caso, pelo menos isso é a minha visão de dono do escritório contábil. Eu não sou contador, eu sou economista. Eu tenho a minha contadora, que é minha esposa. Então eu também vivo com ela 24 horas por dia. Eu trabalho com ela, então eu vivo com ela. A minha esposa é a contadora. Eu sou o sócio dela aqui no escritório. E o que eu vejo é o seguinte, que eu até falei para ele, que eu acho que o CCDF tem pessoas da prefeitura, ótimo.
Mas você tem um engenheiro, um contador, alguma pessoa que entenda Chama daquela a gente situação. pra reunião. Por quê? Outro dia me falaram, levei lá um barracão. Não, que não pode. Mas por quê? Não, porque fazer barulho. Gente, chama o engenheiro aqui, ele vai explicar para você que isso não faz, isso faz assim, assim. Não sei o que dizer. Que ele quer que você explique, quer que você faça um dossiê de tudo que vai acontecer na empresa. E depois você chama lá a pessoa. Então, acho que tem que ter gente de fora participando dessa área também. Ronaldo, É você um quer um burocrático caso muito prático? grande. Uma pessoa me procurou porque ele vai montar uma empresa de embalar o carvão. Pensa comigo, o carvão vai vir a granel, vai descarregar, já vai colocar numa máquina que empacota, pesa e lacra. Já arrumou o rolo. O barracão. Ele não conseguiu no primeiro, certidão de uso solo, ele não conseguiu no segundo, no terceiro. Como eu tinha falado da CCDF é uma comissão consultiva Eu não lembro o nome, eu sei que a hora que eu escuto isso aí eu fico. deliberativa. Para as empresas aí poderem... É uma comissão que se reúne a cada 15 dias e pega os casos daquelas empresas que querem se constituir na cidade, mas não tem o alvará a certidão de ocupação de uso solo. Então, eles vão estudar. O Ronaldo vai abrir uma empresa, mas é uma empresa ali que só embala... Mas às vezes falta entra como informação indústria, mas só técnica embala um brinquinho ali. nesse conselho. Então, a gente não sabe quem são... Pelo que me falaram, são um representante de cada setor dentro da prefeitura. Não, é de cada secretaria. Aí foi negado, Ed, para ele, e era só isso. Aí perguntou se ia ter circulação de caminhão, não ia ter a potência, o HP Da máquina, tudo máquina, como que é o fluxograma, você faz tudo isso. Aí o que aconteceu? Ele falou, Denise, eu vou procurar em Iracemápolis. O primeiro imóvel que ele achou, a prefeitura já deu Já carta. liberou. Pois é, e tem acontecido muito isso aqui na cidade, né? Isso é uma coisa para gente dos construir. entraves de novos empreendimentos na cidade que vai gerar emprego e renda é a questão legalista da Prefeitura Municipal, porque nada contra o servidor público, muito pelo contrário, porque eu também sou, mas o que eu vejo nessa comissão é que a pessoa está ali não se colocando no lugar do cliente, né? E procura a vírgula para poder dizer não pode, e aí acontece isso da gente poder perder investimento. O mandato, Ronaldo, ele serve para organizar essa demanda. Então, o Ronaldo falou que é economista, mas é proprietário do escritório de contabilidade. Acompanha, né? A Denise eleita, né? ela conhece toda essa dificuldade que vocês têm. Nós fomos conversar com alguns contadores, mas tem essa questão partidária, os caras, né, eu entendo como com todo respeito, né, com uma análise muito rasa, né? Que se você tem, por exemplo, na categoria, uma pessoa que tem capacidade de estar representando, inclusive, os contadores, que tem conhecimento da causa, que tem um escritório de contabilidade desde 1994, você tem uma porta, né, no Poder Legislativo que pode organizar a demanda, porque geralmente, não vou nem falar geralmente, 100% dos casos, Ronaldo, quando você vai lá bater a porta da prefeitura, que você falou que você não está indo muito mais, você não vai lá simplesmente cobrar uma solução, você leva a solução pronta, né? Sim. E o mandato serve para isso. Ontem à noite nós passamos para pegar um papelzinho lá no Bigode, na Avenida Fabrício Pampré, que a gente mora ali. Nossa, a gente estava legal. distribuindo panfletos e ali a gente tem umas pessoas que já se comprometeram a ajudar a gente na eleição, ajudar com o voto, né? Passando por ali nós encontramos um pequeno empresário que estava ali, o Luiz, inclusive ele tinha alguma coisa aqui na Vista Alegre, né? Ele tem uma empresa de aluguel de caçambas. Ele cobra R$300 o aluguel de uma caçamba até encher, e para depositar lá o entulho lá no aterro sanitário é R$220. Gente, E ele falou, como é que nós vamos sobreviver? Se eu 300 eu pago 220, falou, e o caminhão, e o combustível, o trabalhador e tudo mais. E ainda ele foi, que aí vocês conhecem mais do que eu, logicamente, ele foi fiscalizado pelo auditor fiscal da Prefeitura Municipal, essa questão de ISS, e foi arbitrado ali uma multa de R$70 mil, porque ele não tirava nota fiscal para todo tipo de serviço, isso que vocês estão conhecendo muito bem. E ele falou, eu não vou pagar esse negócio, eu vou abrir outra empresa com outro nome e largo essa para trás. Você acha que isso é a solução da situação? Que é o que está acontecendo aqui no nosso município. E o mandato, ele pode organizar toda essa demanda, né?
na questão. Porque lógico que tem bandeira, você tem razão. As bandeiras nossas é criança e adolescente, é a habitação, é a classe empresarial Até através porque, dos assim, não dá contadores. pra Nosso tão Mas sonhado quando os ISS assuntos fixo. entram, mas quando os assuntos entram na Câmara para poder, quando entra uma PL, né, Sim, quando entra qualquer sim. assunto para discussão, aí ele vai entrar, aí você vai ter o seu voto lá, queira Deus, para poder colocar, mas você vai ter que trazer assuntos de uma pauta que você tem mais relevância, né? Até porque vai passar pela CCJ, vai, né, para poder saber se aquilo é viável ou não, constitucional ou não. Sim. A Câmara, eles Discutir com os meus Foi também. aprovado. Olha, como que nós vamos votar isso? Foi aprovado por essa gestão, até por uma ação aí do Ministério Público. Eu não concordo muito, mas acho que não vai dar tempo da gente debater. A redução de 3 para 2 assessores. Eu não concordo muito, dá para a gente conversar. Por que eu não concordo com isso? Porém, tem uma coisa que eu acho até bacana. Foi exigido nível superior para os assessores, né, a partir da próxima legislatura. E não que seja a solução. E também não estamos fazendo nenhum demérito a quem não tem o nível superior. Mas, assim, ajuda bastante, porque ali é uma coisa muito complexa, os projetos que entram. Mas é fácil até de entender, né, Lima? Porque, com todo respeito, tá? Também assim, não quero entrar que não vai dar tempo, mas quem sabe a gente traz vocês para essa discussão depois. Mas, segura de onde você parou aí um minutinho, só para colocar uma pausa, para eu poder colocar isso. Para mim, o vereador deveria ter curso superior. Porque, por que eu estou falando isso? Você exige de uma criança que ela não pare de estudar, você exige de uma criança que ela cresça, que o adolescente faça uma faculdade. E o próprio vereador, ele entra precisando de assessores que têm curso superior e ele mesmo não tem. Aí, eu já ouvi várias conversas e eu quero trazer, de repente, vocês para discutir isso. Por quê? Porque eu sei de uma situação que poderia, mas tem que ser aberto, tem que dar chances iguais a todo mundo, porque tem gente que tem conhecimento. Então vamos inverter. Então coloca o vereador com curso superior e um dos assessores pode ser alguém que ele possa colocar para trabalhar pela ideia, pela experiência. Mas tudo bem, pode continuar, perdão. Se eu for falar sobre isso, vai falar bastante. Mas assim, é proposta da Denise, se ela for eleita, de criar o Conselho do Mandato. O Conselho do Mandato vai servir para isso. Minhas bandeiras que eu domino são essas. Mas entra uma pauta lá, por exemplo, da vinda da empresa que deu tanta polêmica, né? Coloca o debate para o Conselho do Mandato, né? E o Conselho vai se reunir regularmente, proposta dela, para que, olha, a gente está acontecendo isso aqui. Você tem 2 assessores ali que são... A gente vai procurar que sejam 2 pessoas que sejam bastante especialistas na questão da legislação, para poder debater. E aí, esse conselho, daqueles eleitores, vai debater e a gente vai defender aquela proposta lá dentro do plenário. Ela não precisa estar, naquele momento, conhecendo de toda a matéria, mas ela vai ler o projeto de lei, vai levar para o Conselho do Mandato e aí se posicionar lá quando tiver as sessões da Câmara, quando for votar. A não ser quando seja aquelas coisas que eu detesto ouvir, que é o tal do eu não gosto de regime de urgência. Regime de urgência. Eu odeio regime de urgência. Quando é regime de urgência é porque tem alguma coisinha ali que não pode ser debatido. Você pode ver. Se for regime de urgência, não tem urgência nenhuma. É que eles não querem que se debata o assunto. Essa é uma coisa para Aí a Denise vai ter que revelar. Exatamente. Essa é uma coisa que os vereadores da próxima legislatura deveriam fazer, mudar o regimento interno para tirar urgência. Acho que nós temos que ter, na verdade, o poder legislativo, Ed, é um poder. Tem o poder legislativo, nome já fala, né? O executivo e o poder judiciário. O legislativo não pode ser subserviente ao poder executivo. E aí a gente sabe como é que funciona. O prefeito manda, a base acata e aceita sem debater. Isso é ruim para a sociedade, é ruim inclusive para o poder executivo. Quando se não debate nenhuma causa, tende aquele projeto de lei a não dar certo no futuro bem próximo. Mas aí só um ganchinho, entra aquela questão que nós estamos falando. Dos 21, alguns falam só para ganhar dinheiro, nem para debater e falar, sabe? Esse é o problema. Eu tenho um livro de cabeceira, assim, né? Um dos livros que eu mais gosto, que é O Monge Executivo, né? E tem uma seção dele que eu gosto demais, que tá lá, né, o monge, que era um alto executivo, né? Ele encontra agora, acampando com ele, o executivo agora que quer, né? Tem ele como o ídolo, na verdade. E ele falou, olha, eu tive 10 pessoas para discutir comigo na mesa e 2 sempre discutiam o problema, né? Os outros 8 concordavam comigo. Quem você demitiria? Ele falou assim, demitiria os 2 que estavam discordando de mim. Ele falou, já está errado. Sim. Aí o executivo parou e falou assim, mas como assim está errado? Assim, veja bem, se eu já tenho 8 que pensam como eu
Eu não preciso desses 8 para poder falar aquilo que eu já sei. É mais importante os 2 que estão batendo boca diretamente para ver se eu mudo a minha ideia, a minha visão aqui. Tudo bem. Eu, como executivo, né, como presidente, como CEO, eu posso estar correto porque eu tenho uma visão de estar CEO. Mas eu preciso de pessoas que me movam do meu lugar, não que só balancem a cabeça para mim, para dizer que eu estou certo em tudo. Então, eu acredito também que a Câmara, ela é o ponto de equilíbrio, né, da Prefeitura. Né? A questão do Legislativo, ela está ali para justamente equilibrar o Executivo. Então, assim, a gente vê essa fiscalização que deve acontecer, que deve ir de forma saudável, pensando na população. E aí a gente quebra a questão de partidos realmente para poder mostrar que a política é pública, ou seja, é para a população de uma forma real, não? Sim, totalmente. Eu acho que saber ouvir sem truculência também ajuda muito no mandato, né? Sim. Qualquer assunto. Aí é uma situação que realmente, né, algumas situações atrapalham. Eu tive uma sessão que eu tive que dar muita risada, porque assim, briga, meu voto é igual de todo mundo. Aí dá unanimidade. Eu falei, caramba, então, como assim, né? Você não está ali para defender nem o que estava ali, aí tudo bem, né? Mas como a gente fala, é tanto assunto para a gente tratar, que é muita coisa. Diretor, eu estou perdido no tempo aqui, vocês falam aí, então tá bom, então ainda dá para discutir mais um pouquinho. Aí, perfeito. Não era para continuar não, Lucas, desculpa. Pois é. Bom, 5 minutinhos para a gente poder agora falar com vocês. Agora quer que aperte você, Denise. Você é candidata. O Lima agora, a gente baixa um pouco o holofote dele e bota assim 2 em você. Denise, faz um resumo para a gente agora de quem é a Denise candidata a vereadora para 2024. Já escutaram muito, né? Escutamos muito já das suas bases de trabalho, entendemos tudo isso. E, obviamente, né, de onde você vem, seu número, que agora nós estamos em campanha, né, Ronaldo? Agora pode falar também. Deixa eu só falar um negocinho. Ela falou que a família dela é muito acolhedora. É. Isso deve ser coisa de músico, né? Porque a minha esposa, o meu avô dela tinha 13 filhos e acolheu mais 3 tá ou 5, não lembro, da rua. E tudo vivendo de música. Tá vendo? Então, realmente, isso deve ser coisa de músico. Espetacular. Minha casa sempre foi muito festeira, né? Então, sou filha de pais mineiros, de Muzambinho. Oh, mais uma de Muzambinho. Não sou de lá, mas tenho muitos amigos de lá. De Muzambinho. Tenho 54 anos, conheci o Lima aos meus 29 anos, em 99. Eu queria saber quem era o responsável por aquela greve do INSS que estava atrapalhando o nosso trabalho, que já durava 100 dias. Eu falei, quando eu descobrir quem é que está causando essa greve, eu vou matar. Aí, casei. Era de amor, né? Era de amor, para matar de amor, né? Sou mãe do Léo Lima, músico, bem influenciado pelos tios, né? Que legal. Meu irmão mais velho. Já vi ele tocando. O Dalvo Vinco era do Grupo Avena, era um músico. Assim, eu falo do nome dele, que foi um pouquinho mais visualizado por causa do Grupo Avena. Sim. Mas tem o Denilson, tem o Dirceu, tem o Donizete, tem a Débora, que todos cantam. Tanto é que o Denilson vai tocar para mim dia 19. Que maravilha. Denilson, apelido de velho. O Mas velho. ele é mais novo que eu. Isso. E sou formada em Ciências Contábeis e em Direito também. Fiz Ciências Contábeis no ISCA, né? Igual o nosso companheiro, Ronaldo. E Direito eu fiz lá em Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, pelo CREUP. Quando eu estava na minha formatura, eu já estava de 9 meses do Léo, e aí eu optei por ser mãe e larguei os livros de Direito, prestei prestei o exame da OAB, porque eu me dediquei totalmente. Hoje eu não sei, depois de 21 anos, se eu teria coragem de enfrentar uma sala de aula, porque eu teria que me atualizar. Olha, eu vou dar uma dica rápida para você. Eu voltei para a DN pela Univesp, mesmo EAD que eu já tenho experiência. Queridos, eu estou numa turbulência, mas Deus é mais. Eu vou chegar no final daqui 4 anos. Estou rodeada de advogados maravilhosos que se formaram comigo, que tem advogado que frequenta a nossa casa, né? Doutor Everson, maravilhoso, doutor Alexandre. Então, eu deixo essa parte para eles e fiquei atuando como contadora. Trago essa experiência de um mandato do Conselho Tutelar, mas foram 4 anos incríveis. E aí, peço a você, pode falar mesmo? Claro, agora pode. Número 13313, Denise Lima,
essa minha primeira candidatura, estou com muito gás, está tudo muito quentinho no meu coração. E eu sou essa pessoa assim mesmo, calma, tranquila, não gosto de entrar em embate Calma, com tranquila. ninguém. Mas se precisar... Pero que não mucho, porque assim, gostei, fala bem, articula bem. Se precisar, eu já enfrentei pais violentos, sim, lá, e falei mais alto que eles, porque precisou colocar ele no lugar Sim. dele, que estava desmerecendo, desvalorizando o trabalho de uma mulher. E aí eu acho que nós, mulheres, temos muita competência para ocupar esses espaços, como meu marido maravilhoso falou. Se a gente não ocupar, quem não é do bem, vamos dizer assim, não sei usar essa palavra, vai ocupar. Exato. E eu volto Então, nessa fala. Meu eu acho que pensamento a é o gente mesmo. tem que aproveitar o momento. 2016 eu fui candidata a vice-prefeita dessa cidade. E estava num momento bem difícil, que na época o impeachment da Dilma, e eu enfrentei uma candidatura. Fui para a rua para dizer que a gente não está morto, não. E agora estou preparada. Tá vendo? Então, currículo de respeito, né, meu querido Ronaldo Crispim? Totalmente. Cada vez Ok. ficando melhor isso aqui. Viu? Perfeito, Olha. realmente tá, e tá bem legal, e com certeza a gente vai ter outras falas aí. Denise, muito obrigado, que pessoa fantástica, realmente agradeço. iluminada, como o Lima falou, o próprio sol, isso é maravilhoso. Quero agradecer realmente de coração aqui. Pode ter certeza que nós estaremos aí trocando ideias nos bastidores e tudo mais. E logo a gente vem com novidades. Viu? Gratidão. Lima, muito obrigado pela tua presença, por trazer a Denise aí também. Agradeço, né? Falei que já te acompanhava como vice-prefeito, né? Pude, inclusive, ter o Paulo Radich com os demais candidatos num período na nossa igreja, no Parque Novo Mundo, aqui na cidade de Limeira. É uma das poucas igrejas que abriu para um debate público para receber a população na igreja. Não sei se eu vou conseguir repetir esse feito, né? Agora não tem mais tempo, na verdade. Nós tínhamos um encontro de candidatos marcado, né, Ronaldo? Amanhã. Preferiram algumas outras coisas, seria de fato amanhã, e já com outros, né, grandes players aí. A gente entende, viu? Fiquem tranquilos, candidatos, a gente agradece, estamos fazendo pessoalmente, mas nós queríamos um encontro de candidatos, né, pelo On Time também, para poder fazer com essa equipe maravilhosa. Tudo bem? Muito obrigado, Lima, e quem sabe a gente também troca muita ideia ainda. Não, eu agradeço ao Ed, ao Ronaldo por esse convite. Eu estou dizendo, eu recebo convites, né, para poder falar em outros espaços, né, de comunicação. E é um prazer para mim mesmo, né? A gente... você vai ficando velho, né, Ronaldinho? Quantos anos você está, Ronaldo? Nós fizemos dia a mesma 3, idade. eu fiz 56 e ele 46. Eu já estou com 59. Então, quando você vive bastante, você acumula Sim. Né? conhecimento, informação. E você não pode guardar isso, né? Exato. Então, a gente tem que... Se for alguma coisa que vai ser útil às pessoas, a gente tem que Tá certo. compartilhar. Então, eu Gosto sou demais também. muito grato, né? Geralmente eu falo da pauta política e da pauta da previdência também, que a gente consegue, através do conhecimento, ajudar legal. bastante as pessoas, e eu estou sempre à disposição para poder participar quando for chamado. Muito obrigado. Ronaldo, muito boa noite, bom dia, né, boa tarde. E até o nosso próximo programa para você também, meu querido. Muito obrigado, Lima, por ter aceitado nosso convite. E Denise, muito obrigado. Gostei muito da presença de vocês aqui, um bate-papo gostoso. Podemos até ficar mais, né? Mas, mas em nós temos a respeito aos horários, outros, né? Nós temos que exato, manter esse horário. passa. Passa voando. E até a próxima. E a você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Até o nosso próximo programa. On Time Entrevista estará sempre aqui com pessoas de seriedade para discutirmos essa política para a nossa querida cidade de Limeira. Fiquem com Deus, até qualquer hora. Tchau, tchau.